Olá, gente linda, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para trazer um assunto muito interessante para vocês. E vocês sabem, sou apaixonada por trazer produtos saudáveis, produtos da melhor qualidade para as nossas lojas, né? Tanto Lorena quanto Guará. Só que além de trazer produtos saudáveis, os lançamentos, as melhores coisas que existem no mercado, a gente gosta também de trazer informação de qualidade. E é isso que nós vamos fazer hoje. Por quê? Porque existem muitos canais hoje em dia com informação, mas você tem que escolher os canais seguros, as informações corretas para você acompanhar. E é por isso que hoje nós estamos recebendo aqui uma convidada muito especial, a doutora Maria Cristina Marcucci Ribeiro, da Apis Brasil. A Apis Brasil é nossa fornecedora de própolis, é considerada uma das melhores empresas do mundo na produção e comercialização da própolis e de todos os derivados ligados aí ao mel, né, doutora? E nós vamos bater um papo aqui hoje com a doutora Maria Cristina para aprender tudo. Gente, o currículo dela é incrível. Ela é doutorada, pós-doutorada, professora universitária e um currículo que não dá para falar aqui para vocês. Então, assim, é com ela que a gente vai bater um papo hoje e nós vamos ter as melhores informações. Obrigada, doutora Maria Cristina, por ter vindo até aqui. Viu? Eu que agradeço. Obrigada. É um prazer. Doutora, em primeiro lugar, eu gostaria que a senhora contasse pra gente por que a Apis Brasil é considerada uma das melhores empresas do mundo nesse ramo. Pois não, é um prazer falar disso. Na verdade, antes de eu responder a sua pergunta, eu vou responder rapidamente uma questão com respeito ao meu trabalho, à minha profissão. Eu sou professora na Universidade Anhanguera de São Paulo há 20 anos, antiga Uniban. Desde que eu ingressei na universidade, eu trabalho com pesquisa com própolis e há cerca de uns 2 anos, mais ou menos, eu venho fazendo um trabalho em parceria com a Apis Brasil, porque isso para os nossos programas de pós-graduação é muito importante, essa interação da universidade com a empresa. Então, no setor onde eu trabalho, foi a única empresa que realmente abriu as portas para uma parceria, que realmente estava interessada em desenvolver novos produtos, inclusive fomentar a pesquisa na universidade e também está interessada em novas tecnologias. Então, nesse sentido, eles têm sido grandes parceiros nossos, eles nos financiam a pesquisa, eles nos fornecem bolsa para aluno de iniciação científica, tem um convênio até sendo elaborado pela universidade para essa parceria, para estabelecer a parceria. Então, eu acho isso um ponto altamente positivo, porque a empresa não está só preocupada com a comercialização, mas também a empresa está muito preocupada com a qualidade e o desenvolvimento de novos produtos com tecnologia. Bacana, diferenciado, né? Agora, conte pra gente, doutora, por que ela é referência mundial na produção da própolis e de todos os outros produtos? Tá. Então, essa empresa, eu conheço própolis há um longo tempo, que eu venho trabalhando em pesquisa com própolis, conheço a composição química da própolis brasileira. Eu digo para você que, com certeza, hoje no mercado, é a empresa que melhor corresponde à questão da qualidade, ao quesito qualidade, porque as empresas, normalmente, do setor, elas trabalham com blends de própolis. Então, elas comercializam um produto que é uma mistura de vários tipos de própolis que nós temos no Brasil como um todo. E, entretanto, nós sabemos que essa própolis, que é a própolis que vem do alecrim, a própolis chamada de verde, é a que tem a melhor qualidade, porque ela tem o maior conteúdo de substâncias bioativas, que são aquelas que fazem bem para a saúde. É com essa própolis que a Apis Brasil trabalha. Exatamente. Eles só trabalham com essa própolis. Bom, nós temos assunto aqui para falar a tarde toda, né? Só que hoje eu gostaria que a gente focasse em falar apenas da própolis verde. Eu gostaria que a senhora explicasse para a gente, que eu tenho certeza que muita gente tem dúvida. Qual é a diferença da própolis verde para as demais? Tá. Então, essa, como disse você, poderíamos conversar a tarde toda. Daria até, talvez, para escrever um livro sobre esse assunto. Porque, na verdade, há anos atrás no Brasil, se pensava que a própolis brasileira ela era muito semelhante à própolis que existe na Europa, ou nos Estados Unidos, ou até alguns países asiáticos, que é uma própolis que tem um alto teor de flavonoides. Entretanto, foi descoberto, eu fiz parte dessa história, que a própolis brasileira, a verde especificamente,
Ela é uma própolis que vem dessa planta que eu já comentei, que é o alecrim. Ela tem compostos totalmente diferentes de flavonoides, são ácidos aromáticos, ácidos prenilados, que têm uma ação biológica fantástica, excelente. Então ela é muito melhor do que vocês imaginavam? É muito melhor do que imaginávamos, com certeza, mas ela ainda tem uma vantagem em relação, por exemplo, à própolis europeia, que foi já muito estudada. A própolis europeia ela tem muitos flavonoides, mas alguns deles são tóxicos. Entretanto, esses compostos que tem na própolis verde brasileira, eles além de terem uma atividade semelhante, ou talvez até melhor em alguns casos comparada à própolis europeia, ela não tem esses compostos tóxicos. Portanto, ela é uma própolis praticamente atóxica. Eu gostaria de dar um depoimento meu aqui para vocês. Assim que a gente começou a trabalhar com a própolis da Apis Brasil, a gente tinha outras marcas aqui nas lojas, né? E ela tem um preço diferenciado, né? Eu falei, bom, eu vou levar para casa, eu vou provar, porque eu quero entender por que uma custa mais barata e a outra custa mais cara. E assim, eu, leiga que sou, não tem nem comparação. É verdade. Não tem nem comparação. É um produto muito diferenciado. Eu acredito, nós vamos falar logo à frente sobre isso, mas assim, eu percebi que com 5 gotas que eu colocava da própolis da Apis Brasil, eu tinha que, para ter a mesma concentração, a mesma densidade, eu tinha que botar 20 de outra marca. Falei, bom, peraí, que barato que é esse, né? Então, essa é a outra própolis que eu achava que era mais barata, então não é assim. E foi aí que a gente se aproximou da Apis Brasil, com a Jéssica que atende a gente, e fomos aprendendo mais. E assim, cada vez que eu pesquiso também, que eu estudo um pouquinho, eu também me apaixono demais. Com certeza. Porque eu sou usuária e é fantástico. Então é por isso que a gente fez questão de trazer tanta essa informação para vocês. Porque, gente, não é para só curar dor de garganta. É para prevenir, e nós vamos falar de muitas coisas aqui. É espetacular, é para usar o ano todo, para o resto da vida, não é? Com certeza. E completando o que você está dizendo, nós fizemos um estudo no laboratório com várias modalidades de ensaios biológicos, trabalhando com bactérias, com células tumorais, atividade antioxidante, e o que nós observamos é que quanto maior o conteúdo dessas substâncias bioativas que você tem na própolis, melhor atividade. Portanto, uma própolis que você precisa de 20 gotas, você está falando uma pura verdade. Você vai precisar de uma quantidade maior para você ter o mesmo efeito. Então, a própolis que contém o maior conteúdo de substâncias bioativas, com certeza ela vai ser mais eficaz. Doutora Maria Cristina, e quais os benefícios comprovados da própolis verde? Então, há alguns anos atrás eu estava conversando com uma amiga, uma pesquisadora búlgara que trabalha há um longo tempo com própolis, e nós sentamos e começamos a fazer um arrazoado sobre a própolis, né? E falamos, olha, o que a gente poderia atribuir à própolis como melhor, assim, benefício para o ser humano? Então, nós pontuamos 2 que são os mais importantes. A ação antioxidante, que a própolis combate radicais livres. Então, eu no laboratório que trabalho muito com produtos naturais, eu conheço pouquíssimos produtos naturais que tenham a ação que a própolis tem, e também está intimamente ligada à resposta sua, ao seu comentário anterior, que quanto maior a concentração de substâncias bioativas, melhor a atividade antioxidante, e ela também atua no sistema imunológico. Paralelo a isso, como o papel da própolis na colmeia é proteger a colmeia contra insetos, contra micro-organismos, ela tem uma potente ação antimicrobiana. Então, se eu pudesse desenhar e falar as melhores atividades: antioxidante, reforçadora do sistema imunológico e atividade antimicrobiana. Nossa, que maravilha! Com certeza. Que ouro, né? Exatamente. Tem um livro em Cuba escrito sobre a própolis que chama Própolis, o ouro púrpura da colmeia. Olha só, é um ouro mesmo. Com certeza. Existe alguma contraindicação da própolis verde? Qualquer pessoa pode usar? Então, como eu comentei anteriormente, essa própolis nós também estudamos, não fui eu, mas um colega que faz projetos na área farmacológica. Esses estudos já estão publicados.
da eficácia dela e a segurança de uso, tá? Então, a segurança a gente pode falar, por exemplo, em parâmetros bioquímicos, alterações sanguíneas e outras alterações feitas em estudos em vivo, quer dizer, com animais, etc. Estudo já concluído. Nós não observamos nenhuma toxicidade, tá? Então, portanto, as pessoas que normalmente não têm alergias, que não têm predisposições, né, alérgicas a outros tipos de alimentos ou medicamentos, podem usar sem nenhum problema, tá? Mas, por exemplo, de novo eu volto à própolis europeia. Aqueles compostos, aqueles flavonoides que existem na própolis europeia, que não existem na própolis verde, eles são compostos alergênicos e são compostos tóxicos. Eles não existem nessa nossa própolis verde. E os compostos que existem na nossa própolis, eles são atóxicos. Portanto, eu não vejo que haja uma contraindicação. E me diga uma coisa, tem muita gente que vem procurando a própolis aquosa. Sim. Né? E a própolis aquosa, ela é mais fraquinha, né? Com certeza. É isso mesmo, doutora? Isso e aí mesmo. O pessoal normalmente vem, minha esposa está grávida, eu quero uma própolis porque ela está grávida. É porque é criança, então eu vou levar a aquosa. Fala um pouquinho pra gente sobre isso, dessa indicação. Tem essa restrição? Então, a própolis, o extrato de própolis que melhor extrai as substâncias bioativas é o extrato etanólico, o extrato em álcool, tá? Então, esse é o que melhor extrai. Obviamente que tem pessoas que não podem, tem problemas com álcool, não, né? Por exemplo, as grávidas, que realmente é proibido esse tipo de indicação de uso, né? Agora, nós temos duas vertentes em relação à questão de ter esses compostos da própolis. Eles são compostos pouco polares, portanto, eles não têm afinidade quase com água. Por isso, quando você pinga a própolis na água, você vê que forma como uma emulsão, um leite. Sim, uma nata ali, né? Isso, uma nata, porque eles são incompatíveis. Mas, então, você tem o uso dessa própolis, que nós chamamos hidroalcoólica, porque você pingou algumas gotinhas na água e você tomou aquela solução hidroalcoólica, ou hoje em dia já existem alguns outros tipos de preparados que não usam álcool, embora ainda nós tenhamos restrições com respeito à Anvisa para aprovação desses produtos. Então, a empresa, eu tenho visto que eles tomam um cuidado excessivo com relação a isso, para não colocar no mercado produtos que não tenham aprovação da Anvisa. Tá? Então, eu diria assim, que por menor que seja a quantidade que você consiga, com aquelas gotinhas, colocar as 5 gotinhas suas, a menor quantidade que você consiga colocar na água, você também tem efeito. Porque você tem, embora você tenha as micelas formadas em solução, que fica aquele leite, você tem substâncias que são ativas ali, e elas vão ter ação. Então, doutora, só para eu entender, para ficar claro para mim, uma pessoa que fala, não, eu não queria consumir a alcoólica, a própolis tradicional, que a gente sabe que ela alcoólica, ela carrega mais os polifenóis todos, ela é mais rica. Mas ela fala, não, eu quero consumir a aquosa. Ela usaria 20, 30 gotas da aquosa. E aí a gente indica, então, uma alcoólica verde. 5 gotinhas da alcoólica verde, mas que tem o álcool, né? Que ela é alcoólica. Esse álcool não é tão pouco, vai ter uma toxicidade, vai atrapalhar a pessoa que tem a restrição com esse álcool? São 5 gotinhas só. Com certeza. Então, como você tem uma própolis que tem um maior teor de substâncias bioativas e você vai usar uma quantidade menor, então a quantidade de álcool, claro, ela se torna muito menor em relação àquela que nós consideramos a mais fraca, entre aspas. Então, a ingestão do álcool é bem menor. E nós temos uma questão muito importante aí nesse tema, de que os compostos polifenóis, principalmente o artipilin C, que é um marcador químico dessa própolis verde, ele só é extraído com álcool. Então na aquosa ele não vai ter. Então na aquosa não. Embora quando você coloque, como eu já falei, coloque no recipiente que você vai ingerir aquelas 5 gotinhas em contato com a água, a substância química está ali. Então ela vai ser ingerida e ela vai provocar o seu efeito. Os compostos que têm mais afinidade com água
são os chamados ácidos cafeoilquímicos, que são compostos que têm uma potente ação antioxidante. Agora, a família dos compostos como artepilin C é que vão ter atividade antitumoral, atividade reforçadora do sistema imunológico, atividade antimicrobiana, entende? Então, vale a pena usar uma própolis mais concentrada em substâncias bioativas, usando uma quantidade menor, que seria as 5 gotinhas, para você evitar a ingestão do álcool e você ter o mesmo efeito. Maravilha, porque senão às vezes a pessoa está consumindo, achando que está tendo aquele benefício numa própolis aquosa, mas o principal, né, exatamente, que é o artepilin C, não vai estar ali. Então é por isso que nós convidamos a doutora para vir aqui hoje bater um papo com a gente. Porque senão fica tudo em especulação, né? Eu ouvi falar que isso, que aquilo. Não, a gente quer ter certeza para poder trazer a informação correta para vocês. E conta um pouquinho para a gente quais os tipos de produtos que a gente encontra à base de própolis verde. Então, normalmente no mercado nós encontramos própolis verde em tintura, que é essa que você já mencionou anteriormente, extraída em álcool. Sim. Esse é o mais comum de você encontrar no mercado. Às vezes nós encontramos também mel com própolis. Normalmente as empresas, não estou mencionando nesse caso a Apis Brasil, empresas do setor, utilizam própolis dessa mais fraca, para colocar no mel, para fazer as misturas, tá? A Agência Nacional da Vigilância Sanitária, Anvisa, ela estabeleceu uma norma há mais de 10 anos atrás do registro de produtos à base de própolis. Então, produtos que sejam para ouvido, nariz, garganta e uso tópico, eles podem ser registrados como produtos à base de própolis. Tem toda uma normativa, toda uma legislação. E agora, então, nós temos essa nova legislação da Anvisa para uso que é permitido o uso da própolis em suplementos. Então, a empresa Apis Brasil está investindo nisso agora, na produção de cápsulas, e está entrando numa linha maravilhosa, que é uma linha cosmética. Porque como ela tem essa ação cicatrizante, antioxidante, quer dizer, combate os radicais livres, então esses produtos, e também é um antimicrobiano, então esses produtos como shampoo, creme hidratante, esses produtos são maravilhosos. E eles estão entrando no mercado agora, né? Eles estão entrando no mercado agora. Eu vejo essa linha da empresa muito interessante, porque está totalmente embasada em conhecimentos científicos, né? Não foi feita aleatoriamente. Sim. Mas já existem no mercado algumas outras empresas que produzem uma linha cosmética com própolis, uma linha assim voltada para a área mais da saúde, que é a tintura, os méis compostos. E agora o mercado vai se abrir para as cápsulas. Maravilha, muito bom. Doutora Maria Cristina, e qual é a orientação de consumo da própolis? Então, na verdade, eu vou dizer para você que eu sou uma pessoa que não tenho esta atribuição na minha profissão de poder indicar a própolis, porque eu não sou farmacêutica e não sou médica. Mais do que eu vejo na literatura científica, no uso popular, normalmente as pessoas utilizam muito aqui no Brasil a própolis em sintomas de resfriado, de gripe, né? Mas a amplitude do uso da própolis é muito maior do que isso. Nós temos, por exemplo, pessoas que utilizam a própolis frequentemente para ter um melhor sistema imunológico e nunca ter resfriado nem gripe. Pessoas que utilizam a própolis para cicatrização, pessoas que utilizam própolis, por exemplo, na área odontológica, para combater aftas, placas bacterianas, porque isso tudo está estudado, está tudo na literatura científica, não estou falando nada que seja invenção da minha cabeça. Recentemente, o pessoal da Apis Brasil passou um artigo para mim que eu fiquei muito impressionada ao lê-lo, e tem um fundamento aquilo, que é um trabalho feito agora em 2018 por uma equipe de cientistas chineses e japoneses, usando a própolis verde brasileira numa população de 70 indivíduos idosos que tinham Alzheimer. E eles acompanharam esse grupo, tinham falhas de memória, tinham sérios problemas, então eles acompanharam esse grupo e ao final do trabalho, na publicação, eles avaliaram toda a bioquímica sanguínea e também avaliaram a performance dessas pessoas. E eles observaram que os parâmetros bioquímicos não ficaram alterados, o que indica ausência de toxicidade, e
estatisticamente eles provaram que tinha uma significância muito grande a memória, voltar à memória essas pessoas. E eu estava conversando com um pesquisador amigo meu na universidade e ele me disse o seguinte: professor, é muito simples. Esses processos de doenças degenerativas estão totalmente permeados por reações de formação de radicais livres e processos inflamatórios. Tudo que a própria sais tem uma ação antioxidante e atua em processos. Olha que informação maravilhosa, gente, para Alzheimer, para combater Alzheimer. Quantas famílias a gente sabe que tem um ente querido ali que sofre com isso. Olha que maravilha. Nós temos observado aqui, doutora, uma tendência de consumo ultimamente, inclusive prescrita por nutricionistas e nutrólogos. Eles têm prescrito muito para os pacientes a própolis em jejum de manhã com água e limão. Então, um pouquinho de água, um limão espremido e própolis. A gente tem percebido essa forma de consumo também. Agora, o ideal, gente, é o que a gente sempre fala aqui em todos os nossos vídeos. Consulte um nutricionista que possa avaliar a sua individualidade, ver a sua necessidade, né? Qual o melhor horário, se vai ser de manhã ou se vai ser à noite, né, doutora? Isso é muito importante. Então, não se esqueçam, procure sempre um profissional da área para poder indicar mesmo a dose certinha para o seu caso. Isso mesmo, eu não tenho inclusive a competência também, como eu já disse, para indicar. As informações que eu lhe trouxe agora na nossa conversa foram todas embasadas na literatura científica, mas do que nós vemos na literatura científica, muitas dessas indicações, para não dizer a grande maioria, tem fundamento. Então você usar, por exemplo, um limão que é rico em vitamina C, associar a própolis que tem esses polifenóis, com certeza você vai ter um efeito benéfico. Outra alternativa interessante é você acrescentar a própolis ao mel, porque a própolis ela é muito solúvel no mel. Então ela não forma aquela emulsão, então ela vai ficar um pouco embaçado o mel, mas ele vai manter as propriedades, as características, e você pode usar também, porque o mel ele é muito bom expectorante, então associar a própolis, que tem uma ação antimicrobiana, com um expectorante, então em caso de gripes, resfriados, é excelente. Tem pessoas que também utilizam chás, que já tem uma propriedade terapêutica e acrescentam própolis. Sempre recomendando a não utilizar própolis em chá que está fervente, que está com uma temperatura alta, porque pode degradar os compostos fenólicos presentes. Então aquele chazinho que é nosso cliente já conhece, que é o nosso mix do sono, que a gente indica para fazer uma infusão, para tomar antes de dormir, deixa ele ficar morninho, quase frio, então para poder colocar a própolis nele. Morno, sem nenhum problema. Pode colocar, pode tomar. Que maravilha. Doutora, e para finalizar, eu gostaria que a senhora fizesse considerações a respeito de uma vida mais natural, do consumo de produtos naturais, para a saúde do ser humano, para a saúde do planeta, enfim, a gente estava falando sobre isso, a senhora falou que é apaixonada, né? Com certeza. E que eu estava perguntando para a pessoa certa. Faça suas considerações, por favor. Sim, obrigada. Então, eu estou na universidade, como eu já te disse no começo da nossa conversa, há 20 anos trabalho com produtos naturais, então eu tinha que falar alguma coisa para encerrar essa nossa conversa com chave de ouro. Então eu diria assim uma frase que não é minha, mas é uma frase muito falada, que nós somos aquilo que nós comemos, né? Então, por exemplo, a medicina oriental chinesa, a medicina ayurvédica e outras medicinas alternativas, elas trabalham muito o indivíduo na questão da alimentação, né? Então, nós somos o que comemos. Então, eu acho super importante a questão de uma alimentação saudável, a pessoa poder até controlar, às vezes, a sua saúde ingerindo alimentos saudáveis, né? Por exemplo, controlar o colesterol, controlar uma glicemia, ingerindo alimentos saudáveis. E óbvio que nós moramos num planeta que está cansado de receber um monte de lixo e ter uma poluição, muita poluição. Então, você poder contribuir, você ter essa alimentação saudável e você pensar no planeta e poder contribuir com o planeta para que ele possa estar andando de uma maneira
mais correta, né? Sim. Tá, os dias passando de uma maneira mais correta, não sujar tanto, não usar tanto produtos industrializados, não usar plástico. Então, uma coisa que eu admirei aqui foi a questão do uso da sacolinha de papel, da embalagem de papel. Eu achei muito importante, porque tudo isso é um conjunto de situações que nos levam a ter uma vida melhor, mais saudável e super em paz com o planeta Terra. Ah, com certeza. É o que nós precisamos. Gente, muito obrigada por ter acompanhado esse nosso vídeo, essa visita tão especial da doutora Maria Cristina, que veio de tão longe para bater um papo aqui com a gente. Curta esse vídeo, compartilhe com as pessoas que você gosta, para ajudar a gente a divulgar o nosso trabalho para mais pessoas também e para levar informação de qualidade para as pessoas que você gosta. Curta o nosso canal e compartilhe o vídeo, tá ok? Obrigada, gente! Até mais. Obrigada, doutora. Eu que agradeço.